Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que se faz presente na história dos homens, na história da igreja, que faz presente também na história dos leigos e das leigas. Nós estamos felizes com a 54ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, que aconteceu em Aparecida e que pensou na questão do leigo, na vida eclesial do leigo e da leiga. Portanto, nossa saudação a todos vocês que nos assistem e principalmente aos leigos e às leigas. Quero também cumprimentar com muito carinho os leigos Adélio, de Bom Jesus do Oeste. Ele é vicentino, promoveu o encontro, uma assembleia em Bom Jesus do Oeste. Estava muito bonito, eu estive lá participando, gostei muito, muita animação, leigos participando da ação evangelizadora da vida da igreja. Quero também cumprimentar com o mesmo carinho o senhor Geraldo Donizete Correia. O senhor Geraldo é o presidente do Conselho dos Vicentinos, do Conselho Central de Nova Serrana, que também participou com alegria, com entusiasmo, de mais este serviço do leigo na igreja. E pensando na importância da 54ª Assembleia Geral dos Bispos, nós queremos olhar em Aparecida, sentir o ambiente, a alegria, o interesse dos bispos do Brasil em rever, em estudar, em conhecer a história do leigo e da leiga aqui no Brasil. Vejamos o vídeo. No maior santuário mariano do mundo, em Aparecida, a celebração eucarística abriu a reunião anual dos bispos de todo o país. O presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Sérgio, falou sobre o principal objetivo e desafio desse encontro. É claro que programamos a missão da igreja com esse grande tema dos leigos e leigas, mas nesse momento que vivemos no Brasil. Então buscamos juntos discernir qual deve ser a missão da igreja e como contar com a participação dos fiéis leigos e leigas. As reuniões às portas fechadas no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida. E a Assembleia esse ano volta a falar sobre a missão dos leigos na igreja e na sociedade. Que essa Assembleia possamos entregar para a igreja no Brasil, para o laicato, um documento que possa somar muito para o bem da igreja e do povo brasileiro. Faço os votos e rezo para que o que sai desta 54ª Assembleia seja o rosto de Cristo, seja o Cristo Ele mesmo. O Cristo que guia, o Cristo que luz, o Cristo que salva da terra, luz do mundo. Pois é, percebemos que existe por parte da igreja, por parte da hierarquia da igreja, que são os diáconos, os presbíteros ou padres e pelos bispos, um grande interesse na valorização, no aproveitamento do leigo na ação da igreja. Isto é muito bonito. Nós veremos neste programa que a ação do leigo é legitimada pelo Concílio Ecumênico Vaticano II, que aconteceu há 50 anos atrás e que deu legitimidade à ação do leigo. Por isso nós vamos comentar alguns documentos do concílio que fala sobre a ação do leigo. Eu pedi ao pessoal da técnica para colocar uma legenda com o nome do documento que estarei falando. Os nomes são colocados em latim, né? Os documentos originais são nominados em latim. E é claro que, porque é até bom a gente já falar sobre isso. Por que a igreja usa o latim? É porque no mundo existem milhares de idiomas. Então a igreja se serve do latim como língua oficial para facilitar, né, a comunicação da igreja de Roma, do Vaticano, com toda a igreja no mundo inteiro. Então os nomes são colocados em latim. Mas
a primeira pergunta que se faz, pensando no leigo, pensando na 54ª Assembleia dos Bispos, o que é leigo? Leigo é aquela pessoa tirada do povo de Deus para trabalhar na construção do reino de Deus através da igreja. Por isto, todo aquele que trabalha na igreja, que ajuda de qualquer forma, como ministro, como catequista, aquele que varre a igreja, enfim, aquela pessoa que serve a igreja é um leigo, né? Nas mais diversas funções. Então você que está aí nos assistindo, que tem um trabalho na igreja, você que é vicentino, que é do apostolado da adoração, que é das SEBs, das comunidades eclesiais de base, da renovação carismática, enfim, você que participa de algum movimento, de alguma pastoral, ou mesmo que não participe de movimento pastoral, mas que tem uma ação, que faz alguma coisa pela igreja, você é um leigo, você é uma leiga. Portanto, é preciso pensar nessa importância do leigo na construção do reino de Deus. Razão maior da vinda de Cristo ao mundo. Cristo veio aqui para instaurar, para fundar aqui no mundo, nessa terra, o seu reino, o reino de Deus. E ele passa, sim, pela a experiência, pelo trabalho do leigo, né? E nós queremos pensar também nos documentos que legitimam, como já falamos. O primeiro documento que nós queremos usar como referência é o Apostolica Actituositatem. Você está vendo aí na legenda. E é muito bom que você vá na internet e pesquise, estude, leia este documento. Ele é muito importante. Apostólica Actituositatem quer dizer que é um documento que fala sobre o apostolado dos leigos. Então nós somos apóstolos? Somos sim, deste novo tempo, deste nosso tempo. Acho muito bonito quando Jesus enviou os seus discípulos, né? Pedindo a eles que batizassem e que ensinassem as pessoas tudo aquilo que eles tinham escutado. Claro, naquele tempo, os apóstolos. E esses apóstolos continuam a sua ação na pessoa do bispo. O principal representante dos apóstolos são os bispos. Mas também o padre, também o diácono, mas também os leigos. Nós, leigos, somos também enviados por Jesus, fomos naquele dia enviados por Jesus, para aqui nessa terra construir um mundo novo, um mundo do agrado de Jesus, de acordo com o que Jesus ensinou, né? Por isso é importante a gente assim assumir, nós leigos assumirmos a nossa parcela na construção do reino de Deus. E lá no decreto, no Apostolica Actituositatem, a gente percebe com muita clareza. Aliás, ele começa assim, o decreto começa assim: o Sagrado Concílio, querendo tornar mais intensa a atividade apostólica do povo de Deus, dirige-se solicitamente aos fiéis leigos. Então a igreja conta com leigo, ela precisa, e a gente faz isso com muito carinho, a gente aceita essa proposta com muita alegria, porque a igreja quer a nossa ação, né? Ela quer ser fermento na massa a partir também da ação dos leigos. É legítimo que nós defendamos a igreja, que nós criemos espaços nessa sociedade tão pluralista, para que a igreja seja, sim, sinal de esperanças. Aliás, o nosso mundo está precisando tanto de esperança. A gente vê por aí nos telejornais, na imprensa, na grande mídia,
Parece que existe uma preocupação de anunciar a desesperança, o medo, o pavor, crise, mas são coisas assim que desanimam a pessoa, que causam pânico, medo. Mas a igreja, a ação da igreja tem uma proposta diferente, não ilusória, mas real, que é a esperança. Haveremos de ter esperança, Afinal, o reino de Deus é para isto, é para anunciar a esperança aos desesperançados, anunciar, levar a alegria aos entristecidos. E especificamente no caso do Brasil, como que estamos precisando disto, dessa alegria, dessa esperança. O Brasil é um país bonito, é um país rico, grande, de terras férteis, de um povo maravilhoso. Nós temos muitos motivos para ter alegria, para ter a esperança. E eu imagino que essa esperança passa sim pela igreja, passa pelo leigo e pela leiga. E continua o decreto conciliar que nasceu no Concílio Ecumênico Vaticano II, dizendo: com efeito, o apostolado dos leigos, uma vez que dimana da sua própria vocação cristã, jamais pode existir na igreja, pode deixar de existir na igreja. Pois é, aí eu vejo uma palavra muito forte, vocação cristã. Nós, leigos, somos sim vocacionados. É claro que a nossa vocação pode ser dupla. Nós podemos ter uma vocação para a vida matrimonial, para ser esposo, para ser esposa, e também para servir a igreja, E isso vale a pena quando a gente assim aplica toda a capacidade que o leigo tem para ajudar a igreja no protagonismo. Aliás, nós vivemos este tempo. Muitos teólogos, muitas pessoas que pensam na história da igreja, por exemplo, o bispo Dom Antônio Celso de Queiroz, que é um entusiasta pela causa do leigo. Dom Antônio Celso fala da importância do protagonismo do leigo na igreja. O que é isso? Protagonismo é querer assumir, é querer conduzir a coisa com alegria, com propriedade, Na igreja tem espaço para todo mundo. Aliás, falta gente para trabalhar. Espaço tem para todo mundo. Tenho certeza de uma coisa. Você que está me assistindo, quantas paróquias estão espalhadas na região em que nós alcançamos com o nosso sinal, da TVI. Ainda mais agora com o YouTube, Eu tenho certeza de uma coisa. Aí na sua comunidade, aí na sua paróquia, está precisando de catequista. Não está? Pergunte lá a coordenadora da catequese, pergunte o seu padre, o seu pároco. Com certeza ele vai falar assim: está faltando catequista. Tem sala de menino lá, menino de 6 anos, 5 anos. É claro que é uma idade sim que precisa de muita atenção, O catequista tem que estar muito atento, dedicar muita criança. Tem sala aí com 40 até 50 meninos por falta de catequista. O ideal seria que fosse 10 crianças numa sala. Para quê? Para a catequista poder dar mais atenção, Porque além do ensinamento, da doutrina que ela anuncia, que ela ensina a criança, tem também o lado afetivo. Como que é gostoso a criança ser abraçada, acariciada pela sua catequista. É a primeira imagem que ela vai ter de igreja. É a primeira imagem que ela vai ter de Deus. Este Deus que é amor, que é carinho. E a gente pode até lembrar da imagem do pastor e da ovelha. Neste tempo agora da Páscoa, a liturgia fala muito sobre o bom pastor. A catequista é uma boa
pastora também, né? Catequista pode fazer isso, este elo de carinho, de amizade com a criança. E por aí vai. Existe sim muitos lugares na igreja para que todos os leigos possam sim empregar os seus serviços, as suas habilidades eclesiais, né, de igreja, né? E quero pensar também em outro documento da igreja importante. Aí é uma exortação apostólica feita pelo Papa Paulo VI, a Evangelii Nuntiandi. Lá o Papa Paulo VI, que foi um grande sábio, né? Essa encíclica mesmo é muito bonita, que vai falar sobre a evangelização, esse serviço que a igreja presta. O bispo trabalha nele, claro, o bispo, o padre, o diácono, mas também o leigo participa sim da Evangelii Nuntiandi. E lá no parágrafo 9 fala assim: como núcleo e centro da sua boa nova, Cristo anuncia a salvação, este grande dom de Deus, que é libertação de tudo aquilo que oprime o homem. Se pudesse falar muito tempo sobre isso, seria muito bom. O nosso Deus quer nos salvar, quer dar vida. Salvação não é só a alma, não. Jesus não veio para salvar só a alma. Isso aí é 50% da verdade. A teologia nos mostra que Jesus veio para salvar o homem na integridade, num todo. Por isso, salvar o homem já neste mundo, a dignificação do homem e da mulher, da criança, do jovem, é uma ação da igreja também e principalmente. E aí, volto a dizer, na importância do leigo, aquele que está aí ajudando o mundo a ser melhor. Se o mundo não está tão bom, é porque está faltando essa ação proposta por Jesus. E nunca esqueçamos que nós, igreja, os bispos, os padres, os diáconos, mas também os leigos, somos responsáveis por este anúncio. A igreja precisa sim ser esperança. E isso vai acontecer a partir do nosso serviço eclesial, quer dizer, serviço de igreja, através da igreja, em favor do povo, principalmente das pessoas sofridas, desanimadas, oprimidas e marginalizadas. Nós vemos que existe um grande espaço para o leigo avançar, que nós possamos aproveitar esses nossos espaços e um dia, face a face com o nosso Deus, na Nova Jerusalém, lá nos céus, nós estaremos felizes com o nosso Deus por termos prestado neste mundo um serviço laical, de leigo, nessa igreja fonte de vida. Quarta-feira que vem, nós vamos continuar pensando e falando sobre a 54ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Até lá, se Deus quiser.